Mistérios do universo. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, o Big Bang aconteceu, e o universo tem passado por uma expansão ininterrupta desde então. Expansão significa que objetos enormes estão se afastando uns dos outros. Isso significa que as galáxias que observamos fora da nossa Via Láctea estão se afastando de nós. Para medir a distância que uma galáxia está de nós, usamos algo chamado redshift cosmológico. Em poucas palavras, quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante uma galáxia está de nós. Agora, a luz de galáxias distantes leva muito tempo para chegar até nós, o que implicaria que, quanto mais distante uma galáxia estiver, mais cedo a veremos. Mas há um problema. A luz de galáxias distantes se estende por comprimentos de onda infravermelha que o olho humano não consegue detectar. O telescópio espacial Hubble poderá ver apenas de ultravioleta a luz infravermelha na próxima, razão pela qual recentemente encontrou galáxias extremamente distantes, sendo GNZ11 uma delas. Isso é mostrado como existindo 13,4 bilhões de anos no passado, apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Esta galáxia tem um Z, ou valor de redshift, de 10.957. Isso fez com que os astrônomos pensassem que havia muito poucas galáxias além do redshift 11. Agora vem o telescópio espacial James Webb, que pode ver em infravermelho. Os objetos em redshifts 11 e acima podem ser detectados apenas por luz infravermelha. Então, o que vem depois? Bem, lançamos o telescópio e o apontamos para os céus. E voilá, uma imagem muito diferente do universo começou a emergir. Das profundezas do tempo, o telescópio revelou descobertas de galáxias que poderiam estar entre as primeiras galáxias conhecidas no universo. Usando observações iniciais do telescópio, os astrônomos procuraram por galáxias em redshifts muito altos, o que indicava que essas galáxias se formaram mais cedo no universo do que o esperado. Enquanto o telescópio varria o cosmos, a NASA detectou várias galáxias que podem ter sido as primeiras a aparecer no universo cerca de 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang. Muito em breve, descobriu-se a galáxia mais antiga do universo, com um desvio para o vermelho de 13,2, a galáxia Glass Z13, que foi formada apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Encontrar um número tão grande de galáxias nas partes iniciais do universo sugere que, talvez, possamos revisar nossa compreensão anterior da formação de galáxias, disse o astrônomo líder da descoberta na Universidade do Missouri. Ele também acrescentou que nossa descoberta nos dá a primeira indicação de que muitas galáxias poderiam ter se formado no universo muito antes do que se pensava anteriormente. Enquanto a nova descoberta desapareceu em toda a comunidade científica de surpresa, outra galáxia primordial apareceu, dessa vez existindo apenas 390 milhões de anos após o Big Bang. Isso foi em agosto de 2022. Corta para o presente e agora, com a ajuda de Webb, encontramos mais dessas galáxias de alto redshift totalmente formadas. E elas não são apenas totalmente formadas, elas parecem muito, muito diferentes. Sim, mais duas galáxias mais distantes já vistas foram avistadas pelo olho de águia do telescópio James Webb. A primeira, designada Uncover Z13, tem um desvio para o vermelho de 13,079, confirmando que a vemos como ela existia apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. A outra galáxia descoberta recentemente, Uncover Z12, tem um desvio para o vermelho de 12.393, colocando-a em apenas 350 milhões de anos após o Big Bang. Mas o que diferencia essas duas galáxias do resto é sua aparência.
Enquanto outras galáxias vistas em redshifts igualmente altas parecem ser pontuais, descidas que são muito pequenas, as galáxias descobertas estranhamente têm estrutura. As galáxias descobertas anteriormente a essas distâncias aparecem como um ponto em nossas imagens, mas uma dessas duas parece alongada, quase como um amendoim, e a outra parece uma bola fofa. Mas isso não é tudo. Essas galáxias também são maiores, com o Uncover Z12 ostentando uma borda no disco de cerca de 2.000 anos-luz de diâmetro, o que é 6 vezes maior do que outras galáxias vistas naquela época. Embora espere que essas galáxias primitivas tenham sido formadas de materiais semelhantes, elas já estão mostrando sinais de serem muito diferentes das outras. Curiosamente, o telescópio espacial James Webb tem a capacidade de ver galáxias com redshift ainda maior. Atualmente, há cerca de mais 10 galáxias que a equipe do CEERS está avaliando que podem ser ainda mais antigas do que a galáxia de Mazy. Estamos vendo uma ascensão de galáxias massivas mais rápida do que pensávamos anteriormente, disse Fábio Pacucci, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. As idades de algumas dessas galáxias primitivas são estimadas em apenas bolsas de milhões de anos. Isso pode ter implicações para grandes estruturas de matéria obscuramente desconhecidas como halos, que, de acordo com nossa cosmologia, esculpiram galáxias primitivas. Sim, algumas galáxias candidatas problemáticas e potencialmente destruidoras de modelos do universo primitivo ainda permanecem. E a primeira delas pode ser uma classe de galáxias identificadas por uma equipe de cientistas da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália. A equipe descobriu galáxias com bilhões de massas solares comparáveis em peso à Via Láctea, de apenas cerca de 750 milhões de anos após o Big Bang. Essas galáxias são de 10 a 100 vezes maiores do que as galáxias vistas anteriormente nessa era e estão compactadas em estruturas 30 vezes menores do que a Via Láctea. O que é mais intrigante é que as galáxias aparentemente estavam hospedadas muito mais estrelas do que pensávamos ser possíveis. Na verdade, os próprios fundamentos de nossa compreensão de como estruturas massivas se acumularam ao longo do tempo, desafiando o modelo padrão da escala cosmológica. Lembra do que Michio Kaku disse no ano passado, depois que essas galáxias muito antigas apareceram nas imagens do Webb? Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Now, it takes many billions of years to create a galaxy, like the Milky Way galaxy, with 100 billion stars, many billions of years old. But the James Webb Telescope has identified 6 galaxies that exist half a billion years after the Big Bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy. That shouldn't happen. There should not be primordial galaxies that are bigger than the Milky Way galaxy that are only half a billion years old. Something is wrong. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Bem, esse é o problema. O telescópio espacial James Webb está perturbando o carrinho de maçãs. De repente, percebemos que talvez tenhamos que reescrever todos os livros didáticos sobre o início do universo. Agora, leva muitos bilhões de anos para criar uma galáxia como a Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas com muitos bilhões de anos de idade. Mas o telescópio James Webb integra 6 galáxias que existem meio bilhão de anos após o Big Bang, que são até 10 vezes maiores que a Via Láctea. Isso não deveria acontecer. Não deveria haver galáxias primordiais maiores que a Via Láctea, com apenas meio bilhão de anos. Algo está errado. Talvez tenhamos que revisar nossa teoria da criação do universo, que era do ano passado.
não só descobriu galáxias mais distantes depois disso, recentemente o Webb detectou galáxias semelhantes à Via Láctea na borda do universo que, de acordo com nossa física, não deveriam existir. Muitas galáxias antigas, como as que o JWST detectou, eram ricas em gás brilhante, tão brilhante que o próprio gás poderia ofuscar estrelas emergindo de dentro. Essas novas descobertas revelaram o quão comuns eram essas galáxias gasosas infantis, cintilantes, quando o universo de 13,8 bilhões de anos tinha apenas 2 bilhões de anos. As observações agora revelam que quase 90% das galáxias tinham chamadas características de emissão extremas, o que significa que elas exibiam todo aquele gás brilhante. E enquanto estudavam essas galáxias primitivas, os astrônomos tropeçaram no exemplo mais distante de uma galáxia no universo que se parece com a nossa galáxia natal, a Via Láctea. Sim, você escolheu direito. Quando o universo tinha apenas 2 bilhões de anos, a recém-descoberta galáxia Espiral Ceres 2112 parece ter apresentado uma barra de estrelas e gás cortando seu coração. Mas espere um minuto. Como isso é possível? Nossa galáxia, a Via Láctea, também é uma galáxia espiral ostentando uma barra semelhante. Os cientistas suspeitam que a barra da Via Láctea gira cilindricamente, canalizando gás para o centro da galáxia e provocando explosões de formação de estrelas. Os astrônomos pensaram anteriormente que essa estrutura galáctica marca o fim dos anos de formação de uma galáxia. Então, era esperado que fossem vistas apenas em galáxias antigas, que pudessem ter atingido a maturidade completa, talvez aquelas que existiram na metade da evolução do universo. E com as observações anteriores do telescópio espacial Hubble sobre morfologias de galáxias, pensamos que o universo primitivo hospedava muito poucas galáxias barradas. No entanto, tudo o que sabemos sobre o universo primitivo está mudando. As novas descobertas coletadas a partir de dados pelo telescópio Webb concluem que pode não ser necessariamente verdade que espirais barradas deveriam ter existido apenas recentemente no universo. A descoberta de galáxias espirais, Ceres 2112, revela que galáxias que se assemelham à nossa já existiam há quase 12 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 15% de sua idade atual. Sim, Ceres 2112 é apresentado em um desvio para o vermelho de 3, quando o universo tinha 2 milhões e 100 milhões de anos. Essencialmente, isso significa que a luz da galáxia levou quase 12 bilhões de anos para chegar ao telescópio espacial James Webb. Esta é uma descoberta surpreendente, pois acredita-se que as barras galácticas vistas na galáxia se manifestaram cerca de 4 bilhões de anos após o nascimento do universo. O modelo padrão da cosmologia prevê que as condições físicas do universo primitivo deveriam ter impedido a formação dessas galáxias barradas em geral. Mas aqui estamos. Não apenas isso, até mesmo teorias teóricas de simulações cosmológicas realmente lutam para reproduzir tais sistemas nessas épocas. Então, o que está acontecendo? Agora precisamos entender qual ingrediente físico-chave está faltando em nossos modelos, se algo está realmente faltando, disse um dos cientistas associados à descoberta. Agora, se você acha que é só isso, aqui está a parte maluca. Os cientistas acreditam que 85% de toda a matéria no universo é matéria escura, uma substância misteriosa e elusiva às dúvidas porque não interage com a luz. Acredita-se que a matéria escura tenha influenciado radicalmente a evolução das galáxias e a formação de estrelas desde os primeiros 380 mil anos após o Big Bang até os dias de hoje. O que vocês têm a dizer? Deixem seus comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no Mistérios do Universo
porque este é o seu universo.